Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E o nosso tema hoje é bastante forte, porque nós vamos falar de um tema que os grandes meios de comunicação não abordam de uma maneira direta para que o cidadão entenda, e as pessoas que estão lidando com as informações não estão detectando o que está por trás dessas notícias. Eu me refiro à honra do presidente da República e à honra dos seus familiares que ocupam cargos públicos e até à honra das pessoas que estão dentro desse governo. Nós vamos abordar essa questão agora. Se você está chegando e conhecendo o nosso portal hoje, convido você a se inscrever, e todos vocês que estão aqui, eu sempre peço para darem joinha e repercutirem os nossos vídeos. Estamos cada vez mais chegando em lugares que a gente nunca imaginou, né? Então vamos seguir em frente aqui. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, e vamos embora. Gente, quando eu comecei a trabalhar com direito, quando eu me formei, eu fui defender trabalhadores rurais, pequenos trabalhadores aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu tinha uma grande dificuldade no começo em traduzir o direito para as pessoas que não manejam com esse tipo de vocabulário, que é um vocabulário muito complicado. Isso me fez, muitos anos depois, ir para a televisão, fazer programas de televisão, traduzindo o direito para as pessoas da sociedade de uma maneira geral, o juridiquês. Fiz programa do Ministério Público do Rio de Janeiro, da OAB, da Defensoria Pública, durante muitos anos, e dando aula também a gente aprende muito. E tem uma coisa que eu estou observando agora, que passa muito despercebida, que é como a família presidencial está sendo acusada de crimes absolutamente cabeludos e esse assunto simplesmente não é percebido com a importância que ele tem. Quando a gente pega, por exemplo, esse editorial aqui do jornal O Globo, que tem essas posições pendulares, né? Eles atacam a honradez da família, eles falam de questões anteriores ao mandato do presidente, mas eles não querem largar o osso, porque Paulo Guedes, que também é um homem que está sendo investigado por fraudes, por surrupiar dinheiro do trabalhador mais simples, daquele que quer se aposentar no futuro, esse não é tocado, esse é protegido, esse é devidamente blindado. É um homem do sistema dentro do governo Bolsonaro. E o editorial, ele levanta algumas coisas aqui, gente, que são muito cabeludas, né? A gente vai traduzir isso para vocês aqui. Em primeiro lugar, a honra, quando a gente estuda direito, a gente percebe que é tratada de forma diferente em várias sociedades. Tem sociedade que um crime contra a honra ele é punido de uma forma muito mais intensa que um crime contra a vida. Essas sociedades orientais, sociedades islâmicas, né, árabes, né, um crime contra a honra é um negócio bárbaro. O sujeito não consegue viver mais sem a honra. Então o crime é punido com uma severidade muito grande quando a honra de alguém é atingida. Em alguns lugares as pessoas tiram a própria vida porque elas não conseguem mais viver em sociedade porque perderam a honra. E no Brasil, a honra é protegida pelo direito civil e pelo direito penal. Uma pessoa, quando é agredida na sua reputação, na sua honra, ela pode provocar o direito para processar criminalmente a pessoa que agrediu. E o que está acontecendo com a família presidencial? Porque a gente vê várias notícias, várias matérias, e eles simplesmente não reagem, nem criminalmente, dentro da justiça, não reagem pedindo direito de resposta e não reagem prestando esclarecimentos à população e aos eleitores de uma maneira geral. Eles se comportam como se nada disso tivesse acontecendo. Isso tem muito a ver com esse ambiente de fake news que a gente está incorporando aqui no direito brasileiro, incorporando na nossa sociedade. Nos Estados Unidos a gente teve um debate essa semana onde o Trump ele contou mais de 120 mentiras durante o debate. Ele agrediu o seu oponente, enfim, e vai cada vez mais juntando gente ao redor dessas mentiras. E no Brasil esse mecanismo também está sendo adotado. Se você ofende alguém da família presidencial, se você diz alguma coisa muito grave, ele sai pela tangente, diz que aquilo é mentira e vão tocando o barco. E hoje o editorial diz o seguinte: denúncia contra Flávio desafia influência do pai. Instituições têm de continuar a resistir à pressão do Planalto em defesa da família Bolsonaro. Aí o jornal Globo faz o seguinte: eles pegam uma denúncia do MP do Rio de Janeiro e usam como uma cortina de fumaça na frente para eles colocarem a opinião do jornal misturada com aquilo que o Ministério Público está apresentando. Eles dizem o seguinte: a denúncia do MP do Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro
por peculato e lavagem de dinheiro praticados à frente de uma organização criminosa especializada em saquear os cofres públicos por meio do esquema da rachadinha, acusa o senador de ter desviado R$ 2.700.000 da Assembleia Legislativa quando era deputado e de ter usado mecanismos clássicos de lavagem de dinheiro em operações com dinheiro vivo. O jornal o Globo aqui, quando ele usa a expressão que o Flávio Bolsonaro é acusado de peculato e lavagem de dinheiro, ele está chamando o Flávio Bolsonaro, sabe de quê? De ladrão. O jornal está dizendo que nós somos governados por uma família que praticou todo tipo de peculato e lavagem de dinheiro. Uma família de ladrões. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso aqui que a gente pode depreender. Porque a tradução que a gente faz para o português, claro, para aquele agricultor, para aquele cidadão comum, aquele trabalhador que não tem muita familiaridade com essas expressões, porque o peculato é a apropriação de um bem, né, em razão da função que você exerce, causando prejuízo ao erário público. Você vai traduzir isso para um sem terra, para uma pessoa que está lá dentro do interior do Brasil, que não maneja esse tipo de informação, então você tem que traduzir. Olha, aqui o jornal está dizendo que a família presidencial, as pessoas que praticaram esses atos, são ladrões. São pessoas que cometeram crimes, quadrilha, que é juntar um monte de gente para praticar crime. Então é isso que o jornal está dizendo. E ao final, diz o jornal, não há dúvida que diante da denúncia o presidente testará outra vez sua influência no judiciário. As instituições precisam continuar a resistir à pressão. Dizendo que o presidente, para blindar sua família, está abrindo mão, inclusive, de nomear aquele evangélico, né, terrivelmente evangélico, o homem da cervejinha, para o Supremo Tribunal Federal, para indicar uma pessoa que possa ajudar a blindar a ele, a família presidencial e as pessoas que estão dentro do governo Bolsonaro, que tem muitas implicações e muitas preocupações com o Poder Judiciário. Eles não estão preocupados com a honra, não. Eles estão preocupados com uma eventual perda de dinheiro, uma eventual perda de prestígio e uma eventual perda da sua própria liberdade. E nós estamos pagando pessoas nesse governo que não têm muita preocupação com a honra, não, né? E nem com o Simancol, nem com o erário público. Hoje, nesse dia 1º de outubro, o presidente foi inaugurar lá uma estação lá no Nordeste, lá em Pernambuco, e ele sempre leva o presidente da Embratur, que é pago com o nosso dinheiro, para ser uma espécie de sanfoneiro macabro, né? Uma pessoa sem o senso do ridículo, sem senso do espaço, sem senso republicano, sem senso de nada. E vai para lá para ser uma espécie de animador dos horrores, né? No sertão brasileiro. Então hoje a performance foi mais ou menos essa aqui. Vou pegar um trechinho. Mas de vida tão medonha, mas às vezes me mata de vergonha. Os currais coronéis e suas cercas. Eu pensei nunca mais viver na seca, no Nordeste do século XXI, onde até... Aí, a situação... Gente, a situação tão bizarra que até o Bolsonaro foi chamado pelo sanfoneiro macabro, presidente da Embratur, pago com o nosso dinheiro, para ficar ao lado dele, e o Bolsonaro falou assim, olha, eu faço coisas ridículas, mas segura essa aí sozinha. Mas aí o Bolsonaro foi chamado, né, para fazer parte lá para fazer uso da palavra e dizer algumas coisas aos nossos concidadãos. E a performance do presidente acusado na sua família, na sua honra, de ter praticado crimes, né, de patrimônio ou contra o patrimônio público, lavagem de dinheiro e coisas equitais, vai e faz isso aqui que vocês vão ver agora. Vamos lá. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa foi a palavra inicial de um presidente da República numa cerimônia oficial. Mas não ficou só nisso não, gente. Tem mais coisa aqui no Circo dos Horrores. Eu sei que muitos de vocês não têm paciência para ver Sua Excelência mais, né? Então eu faço esse trabalho aqui para vocês, que não tem essa paciência, para vocês verem o que está acontecendo, porque isso aqui fica nutrindo as redes da mentira. E o presidente não está nem aí, né? Você pode xingar a família toda de bandidagem de todo nível, que
eles estão se fazendo de mortos no meio dessa história. E aí ele comete um crime de responsabilidade que está previsto na Lei 1079, quando ele sublinha mais uma vez que ele foi contra todas as orientações científicas, as orientações sanitárias, as orientações das prefeituras e dos governos dos estados, que incentivou as pessoas a permanecerem em casa, a se protegerem da pandemia, e o presidente disse, por mim não, tinha feito tudo ao contrário, ou seja, teríamos muito mais pessoas mortas no nosso país. Vamos conferir. Como não esquecemos os mais humildes, alguns políticos fecharam tudo durante a pandemia. Eu sempre falei, não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. Temos que zelar dos mais idosos, daqueles que estão mais passíveis de adquirir o vírus e ter um problema mais grave. Fora isso, tínhamos que trabalhar. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou usado como cabra da peste nordestino. Gente, é um crime de responsabilidade atrás do outro. Ele confessar também que a cloroquina veio para salvar. Salvou quem? A cloroquina está salvando quem no planeta? Não é? O Brasil, somado aos Estados Unidos, tem mais de 350 mil pessoas que morreram. 35% das pessoas do planeta que morreram no Brasil e nos Estados Unidos. Justamente dois presidentes que parecem que não têm a menor preocupação com a sua reputação e com a sua honra, né? E para finalizar o nosso papo, gente, eu não posso deixar aqui de comentar mais uma vez essas figuras da ultradireita brasileira que não tem noção do ridículo, né? O rapaz aqui, lá nos Estados Unidos, com a bandeira norte-americana, ele que está sendo investigado aqui no Brasil pela Justiça, pela Polícia Federal, está evadido, está nos Estados Unidos, ditando normas e acompanhando e fazendo a cobertura e torcendo para que Trump se eleja lá nos Estados Unidos. E essa criatura, ele parece não ter mesmo noção, ou tem alguma coisa muito misteriosa no ar, né? Porque logo após o debate presidencial, os supremacistas brancos foram para as ruas agradecer a Trump por não ter feito nenhum tipo de censura a esses supremacistas que odeiam pessoas como o senhor Alan, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Eles querem ver uma pessoa como o Alan, um terceiro-mundista, latino, negro, longe dos Estados Unidos. Então, é esse tipo de situação que a gente vivencia no nosso país, mas ainda bem que a gente tem esses espaços aqui, né? A gente vai tocando nesses temas, vai colocando cada vez mais os assuntos em pauta e fica essa grande interrogação. Por que os meios de comunicação eles usam esses subterfúgios? Eles insinuam que nós somos governados por uma família de pessoas desonestas, com pessoas na família que são ladrões, são bandidos dentro de uma quadrilha, e as coisas permanecem como se nada disso estivesse acontecendo no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Mande seus comentários. Tchau.